Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Nancy Gomes. Vamos ter problemas para perceber a dimensão desta catástrofe na Venezuela. O sismo foi duplo, 2 abalos separados por um intervalo de apenas 39 segundos. Com o segundo tremor de terra, ainda mais intenso, 7,5 na escala de Richter. A terra tremeu na Venezuela. 2 sismos, quase em simultâneo, de magnitude superior a 7 na escala de Richter, derrubaram edifícios em várias cidades e provocaram, até o momento, quase 2 centenas de mortos e desalojaram milhares de pessoas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a morte, pelo menos, de um cidadão português que foi retirado com vida nos escombros, mas que morreu a caminho do hospital, e confirmou o desaparecimento de várias outras pessoas. O número real de vítimas deve ser bastante mais elevado do que aquele que se conhece até agora. Segundo estimativas do Serviço Geológico dos Estados Unidos, há uma forte probabilidade de que venham a ser registadas mais de 10 mil vítimas mortais. A ONU está a coordenar o envio rápido de equipas de busca e salvamento urbano vindas de todas as partes do mundo. Portugal vai enviar uma equipa de 53 profissionais de emergência médica e salvamento, e a Comissão Europeia ativou o mecanismo de proteção civil da União Europeia para responder de forma coordenada. Também o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que Washington iria enviar imediatamente equipas de busca e salvamento, bem como recursos médicos e assistência humanitária. I had an opportunity to talk earlier this morning with Delcy Rodriguez, the acting president. We're obviously awaiting we're already deploying search and rescue teams from Fairfax County, Virginia and Los Angeles. A convidada deste episódio é a luso-venezuelana Nancy Gomes, professora na Universidade Autónoma de Lisboa, onde leciona e coordena a Cátedra de Estudos Ibero-Americanos. Nancy Gomes, que lançou ontem o livro Venezuela em Suspenso, considera que será difícil perceber a verdadeira dimensão desta catástrofe. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Nancy Gomes, bem-vindo a este P24, neste dia de sismo no seu país, porque a Nancy é luso-descendente, não é? Um dos contactos que fez tem algum conhecimento particular sobre os efeitos destes sismos em locais de maior concentração de luso-descendentes na Venezuela? Obrigada, antes que tudo, pelo convite para partilhar isto que é um sentimento de tristeza de todos os que, de alguma forma, estamos vinculados a Venezuela. E sim, desde muito cedo tenho ido à procura de notícias e tenho recebido, felizmente, do meu lado, não se reportam mortos nem feridos, mas sim muitos danos materiais. Há pouco estava a escutar um áudio de uma prima que vive em La Guaira, que é uma das zonas, Vargas, é uma das zonas mais afetadas, fica muito perto do aeroporto, onde vivem muitos portugueses, muitos, e, portanto, ela estava a dizer que tinha sido terrível e que contava-me de pessoas amigas e conhecidas que tinham morrido. O seu próprio, a família dela tem uma oficina, tinha ficado completamente destruída. O apartamento de um outro primo, que não está na Venezuela, porque, como sabemos, uma boa parte da população emigrou, o seu apartamento ficou destruído. Portanto, nessa zona em particular, o impacto foi muito, muito forte. O resto, portanto, sentiu-se, mas não houve assim danos tão importantes. E onde eu nasci, tanto a terra onde eu nasci, não se sentiu-se um tremor, mas não afetou. E onde nasceu, Nancy? Eu nasci numa cidade petrolífera, no oriente do país. Ela é interior, portanto, e sempre escutei dizer desde muito pequenina que era muito difícil haver lá um terremoto, porque há uma estrutura que nós chamamos de maciço guayanês, que dá uma imensa estabilidade à terra, não é? E ao terreno, de uma maneira geral, e, portanto, não se sabe, não se conhece que tenha havido terremotos. Caracas, não. Caracas está situada numa zona que é bastante inestável. E lembro-me também, todos nós estudamos sobre a história do país, de ter acontecido um terremoto terrível em 1812, que de hoje eu estive a ver, buscar os números, e contabilizaram-se mais de 32 mil mortos.
entre Caracas y Mérida. Portanto, mas é uma zona bastante vulnerável por causa do ritmo tectónico. Sabe-se pouco sobre o que é esta Venezuela após a saída, após o rapto de Nicolás Maduro, com Delcy Rodrigues. Até que ponto é que este sismo pode introduzir alguma instabilidade, alguma alteração sociopolítica num país numa fase de transição delicada? Pois é isso mesmo. Nós, neste momento, estamos em contexto de pacificação. Vamos pegar no plano que Estados Unidos da América impôs à Venezuela. Estamos na primeira fase, que é a fase da pacificação, tentando evitar confrontações de tipo social, tentando manter expectativas, indo ao encontro desta vontade de recuperar, que seria a segunda fase, do ponto de vista econômico, o país. Nós estamos em fase de transição política, estamos bem longe disso, que me parece. É claro, as expectativas são de que cheguemos lá, não neste ano, e o terremoto vai seguramente absorver muito da atenção, não só, enfim, dos venezuelanos, do governo, naturalmente vai ter que gerir mais este problema, e a comunidade internacional, que já se manifestou solidária, inclusive os Estados Unidos da América já se mobilizaram, e, portanto, a própria Delcy Rodrigues já agradeceu todo o apoio que está a ser dado desde fora. E, portanto, é um momento, enfim, em que há uma calma relativa, há muitas expectativas pela situação, sobretudo política, por aquilo que virá. E agora, com este terremoto, o quadro, sobretudo social ou socioeconômico, é perturbado, mais uma vez, porque para o venezuelano comum ou para o cidadão comum não se sentem melhoras econômicas ainda. Naturalmente, o impacto das vendas do petróleo, aquelas que o Donald Trump está permanentemente a referir, não se sentem tanto o impacto positivo na população e, portanto, para aqueles sectores que foram afetados diretamente, são tempos muito maus. Não sei dizer-lhe muito mais porque é muito cedo e não sei exatamente quais são as medidas que o governo vai adotar, se vai conseguir gerir os desafios que este terremoto lhe vai colocar. Acredito que não seja nada fácil, que vai ter mesmo que contar, que vai ter que contar com apoio internacional, porque o país, enfim, apresenta um quadro do ponto de vista institucional muito precário e, portanto, em termos de assistência ou de ajuda, as populações seguramente não serão tão eficazes quanto o momento exige, e por isso será muito importante que a ajuda chegue já. Vai ser curioso também saber qual é que será a reação às declarações de elementos como Edmundo Gonzalez, que tem criticado a falta de informações após os terremotos, porque se por um lado estas críticas podem fazer sentido num contexto de descontentamento com o governo, também podem ser entendidas como um aproveitamento. E a Venezuela está um pouco nesta bifurcação entre um regime que na prática pode ser entendido como sendo o mesmo e uma oposição que também não tem grande espaço para se manifestar. A Nancy Gomes lançou ontem um livro chamado A Venezuela em Suspenso. De que suspensão é que estamos a falar? Sim, obrigada por mencionar o livro. Esta Venezuela em Suspenso, esta obra é uma narrativa que desde uma perspectiva histórica fala de uma Venezuela que tem atravessado vários ciclos econômicos, políticos, associados também a estes ciclos econômicos e culturais. Portanto, no livro eu tento fazer algo muito difícil, que é mostrar a Venezuela em 360 graus. Também falo das relações externas. E, portanto, é uma Venezuela que não termina de conseguir, poderíamos dizer, condições que lhe permitam um desenvolvimento sustentável, que atravessou um período que foi, poderíamos dizer, de grande progresso e modernização graças ao petróleo que veio trazer ou criar uma imagem de comunidade imaginada, por isso falamos a imagem de uma comunidade venezuelana próspera, mas que infelizmente
E no livro eu menciono isso, orientando-me por algumas reflexões de um historiador muito conhecido, o Arturo Uslar Pietri, esta Venezuela fingida de interesses irreconciliáveis ou difíceis de conciliar, não conseguiria suportar ou se suster-se com a quebra ou a queda dos preços do petróleo. E, portanto, é o que vemos, a história da Venezuela tem sido uma Venezuela de ciclos econômicos diferentes, não foi sempre o petróleo, mas quando chega o petróleo, efectivamente, o país dá um salto para a modernidade, dá um salto para a democratização. Venezuela é um dos países da região que desenvolve um processo democrático quando a maior parte dos países vivia em ditaduras e depois consegue transitar durante algumas décadas. Este processo democrático vai levar a alguma prosperidade. Infelizmente não foi para todos, apesar da ilusão de que da comunidade imaginada destinatária do progresso que o petróleo lhe daria. Chegamos a finais dos anos 80 com uma crise que vai facilitar a chegada. E é que entrou Hugo Chávez com o seu discurso de justiça. Exatamente, Hugo Chávez, que vai beneficiar muito com a subida dos preços do petróleo, mas que infelizmente não conseguiu conduzir de forma, diríamos, eficiente ou mais adequada uma estratégia de desenvolvimento sustentável do país. E com a sua morte e a chegada de Nicolás Maduro, pois as coisas foram piorando até chegarmos a um momento da extração de Nicolás Maduro. Mas tinha-me perguntado se o momento podia ser visto também pelas palavras de Edmundo González Urrutia, de aproveitamento por parte da oposição. Naturalmente, quem está na oposição e olha com ceticismo sobre a maneira como está a ser conduzido o processo, até porque Delcy Rodríguez no poder evidencia a continuidade do ponto de vista do regime. Naturalmente, a oposição vai se manifestar alertando para os riscos de não saber fazer uma gestão adequada deste momento. Parece-me natural que seja assim. Do ponto de vista do governo, naturalmente, não conheceremos os números todos, como não conhecemos há muito tempo os números relativamente à pobreza, relativamente a mortos. Não conhecemos, não temos acesso há muito tempo a esses dados e, portanto, acredito que vamos ter alguns problemas em perceber a verdadeira dimensão desta catástrofe. Nancy, para acabar, a extração, como diz, de Maduro criou ao fim deste tempo algum conformismo ou ainda se mantém alguma indignação perante o que aconteceu? A extração de Nicolás Maduro demonstrou uma tese, uma ideia de que Maduro era perfeitamente dispensável. Ou seja, ele poderia sair, mas o regime teria condições para se manter mais algum tempo. Esta era uma tese. E, efetivamente, mas, apesar de tudo, logo a seguir a extração de parte dos venezuelanos, sobretudo aqueles que votaram em Edmundo González Urrutia. Estamos a falar por aquilo que as actas mostraram, não é? Aquelas que estão no Panamá, resguardadas para estas pessoas, para muitos da diáspora. Não podemos esquecer que a Venezuela deixou de ser uma Venezuela territorial, ela ganhou uma dimensão mundial com uma diáspora de mais de 8 milhões de pessoas. Também para a diáspora surgiram expectativas a seguir a extração. Depois ficamos a saber que Delcy Rodríguez iria chefiar esta primeira fase. Entendemos todos que a senhora Delcy Rodríguez teria conhecimentos e contactos que lhe permitiriam, portanto, manobrar de certa forma com alguns poderes menos legítimos que controlam espaços territoriais no país.
E por isso, não digo que aceitamos, mas que tentamos perceber a partir de aí. Mas terá de haver condições, terão de ser criadas as condições para que se realicem eleições, porque há este pedido, esta demanda de parte dos venezuelanos. Em julho de 2024, os venezuelanos deixaram claro que querem uma transição política. E se não houver, se não se criarem condições para que isto ocorra, receio que o descontentamento volte às ruas e que escutemos falar mais da Venezuela. Infelizmente, escutamos falar da Venezuela por estas razões que não são as mais felizes. Nancy Gomes, obrigado pela sua análise e por ter vindo ao P24. Muito obrigada, Amílcar. Foi um gosto. I found something. So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. As long as I live? Porque é que gostamos de Obsessão e não gostamos de Backrooms? Os jornalistas do Público, Alexandre Prado Coelho e Vasco Câmara, perguntam e respondem. Os dois filmes que estrearam esta semana e que são dois grandes sucessos de bilheteira são o tema do episódio de hoje de No Escuro, um podcast para ouvir todas as sextas-feiras no site do jornal em www.publico.pt ou na sua plataforma preferida. Obrigado por ouvir o P24. Tenham um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em publico.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.